Nós precisamos buscar sempre, sempre, renovação. Agora já entrando nos ofícios. Renovação. Eu não posso cair na armadilha de achar que eu apenas estou ensinando eles para que eles sejam alunos a vida inteira. Não, eu preciso gerar sempre novos professores, novos superintendentes, novos homens e mulheres comprometidos com a obra do Senhor. Esta é uma questão muito importante. Se não há renovação, haverá estagnação. Sem frutos, a obra é inviabilizada. Olha novamente a árvorezinha aí para ilustrar isso. Então nós precisamos ter em mente a geração sempre de novos frutos. E para que eu tenha novos colaboradores, como é que eu vou ter essa geração de novos colaboradores? Como é que eu vou buscar novas pessoas? Primeiro, oração. Por mais que nós corramos o risco de achar que nós temos que ter competências humanas para estarmos à frente do trabalho, a primeira grande competência daquele que se dispunha a fazer a obra do Senhor é confiar no Senhor, é atentar para a oração, é atentar para a dependência do Espírito Santo. Nós não podemos, eu preciso de um novo professor para a classe tal. Eu não posso sentar, analisar as características, as qualidades e escolher o professor no primeiro momento. No primeiro momento eu preciso dobrar os meus joelhos e dizer o seguinte, eu preciso sempre, sempre, sempre dizer, Senhor, me guia, me conduz, me instrui, me abre, Senhor, o entendimento para saber qual é a tua vontade, como é que eu trago esse renovo de colaboradores, né? E cuidar, né? Cuidar. Nós precisamos entender que nós temos que fugir dos modismos, nós precisamos ter esse cuidado da ortodoxia do ensino, nós temos que cuidar com essas pessoas que trazem esse evangelho mais ou menos, esse evangelho pela metade, e nós precisamos atentar para as características dessas pessoas que eu estou trazendo para me ajudar, porque senão daqui a pouco nós estamos fora do caminho, fora do foco. Então, primeiramente, orar ao Senhor da Seara. Segundo, fazer uma listagem das opções observando 360 graus. Qual é essa listagem de opções? O que eu preciso? Primeiro, não me serve, e aí tem uma questão importante quando eu falo em obra do Senhor. Você começa a oportunizar a pessoa momentos onde ele ajuda a ensinar, momentos onde ele ajuda a organizar uma sala, momentos onde ele ajuda a fazer a limpeza de um espaço onde vai ser feita ali alguma atividade da escola dominical, né? Você chama ele para carregar banco. Alguém que não está disposto a carregar banco, a fechar e abrir igreja, que não está disposto a organizar o armário dos materiais, ele não pode nunca ser um superintendente de escola dominical. Então, na obra do Senhor, nós exercemos, nós fazemos, nós trabalhamos, entendeu? A gente não pode esperar ser chamado por homens, por líderes, para aí sim despertar o interesse pela obra. Primeiro eu me desperto pela obra, primeiro o meu coração começa a se encher de amor, primeiro eu começo a brilhar o olhar quando eu vejo uma aula bem ministrada por alguém cheio do Espírito Santo. Primeiro eu tenho essa prática, e quando eu tenho essa prática, o Espírito Santo ele começa a mexer dentro de mim, o meu coração começa a incendiar, e eu começo a ter vontade cada vez mais de me dedicar mais. Aí eu me olho no espelho e digo, mas eu não sou nada. Mas ele começa a me capacitar, a me preparar, a me dar forças para estudar, para buscar, né? E o que acontece? Lá na escola dominical, o professor, ele que é cheio do Espírito Santo também, ele vai olhar para esse aluno e ele vai perceber, aqui eu tenho alguém que pode me ajudar, aqui eu tenho alguém que eu posso chamar para dar um tópico, eu posso chamar esse aluno para fazer a introdução da lição no domingo. E daqui a pouco, percebe-se que esse aluno é um aluno que está pronto para fazer um bom trabalho de escola dominical. Daqui a pouco surge ali um dos alunos que, do nada, ele começa a olhar para o superintendente e ele começa a perguntar, quer que eu ajude?
Eu posso arrumar isso aqui, ver que o dirigente, o superintendente está lá arrumando as lições para organizar, para oferecer. Não, deixa que eu ajudo aqui. Prepara, segura a caixa, vai no carro do superintendente, pega a caixa com ele, leva para dentro da igreja. Ou seja, ele é alguém que ele já começa a despertar o desejo de ajudar, sem o interesse de ser reconhecido. Essa que é a questão. O problema é que a gente está numa sociedade onde as pessoas anseiam por reconhecimento. E essa não pode ser a nossa ótica. Nós não devemos nos sentir nem confortáveis com o reconhecimento. Nós devemos, cada vez mais, na verdade, nos sentirmos constrangidos quando alguém tenta nos colocar em pedestal. Nós somos servos. Nós precisamos entender que nós estamos ali para servir. E servindo as pessoas, elas crescem, se desenvolvem, são abençoadas. E aí nós olhamos para nós mesmos e dizemos, Senhor, que bênção, tu está me usando, Deus. E a gente vê o quanto nós somos imerecedores, mas a graça de Deus superabunda em nossas vidas. Amém? Amados, outra questão importante, né? A pessoa que vai ser um novo colaborador, ela atende para o chamado. Ela vai buscar o seu chamado. Ela não é aquela assim, ó, não sei, sabe, parada, sempre resmungando, sempre achando que não consegue. Não, ela vai atrás do chamado. Outra questão importante, se você quer novos colaboradores, você precisa ser um cara entusiasmado. Como é que eu vou querer que alguém me siga se eu sou um professor desanimado, se eu sou um superintendente desanimado? Aqui ninguém quer nada com nada, aqui ninguém se envolve, aqui ninguém leva nada a sério, eu preciso de alguém para me ajudar na classe, quem quer? Ninguém vai levantar a mão, gente. Né? É aquela história, como é que eu chego eu tô com um prato de comida, eu digo, tá frio, tá ruim, tá duro, tá mal temperado e dá dor de barriga. Se eu falo isso tudo, eu pergunto, quem quer um garfo? Quem quer uma colher? Ninguém vai querer. Por quê? Porque eu preciso entender o seguinte, gente. Eu como superintendente, eu como pastor, eu como professor, eu como secretário, eu como tesoureiro, quando o assunto é escola dominical, o meu olhar precisa brilhar. E quando ele brilha, as pessoas têm vontade de chegar perto e dizer, eu também quero viver isso aí. É um dos caminhos importantes. E por último, né, eu acabei já falando no meio da fala, é fazer treinamentos, né? Eu preciso colocar o pessoal para treinar, ou seja, dar oportunidade. Começa a colocar para trabalhar, e aí se você vê que a pessoa realmente tem aquela habilidade, tem chamado, e realmente coloca o Espírito Santo no centro do seu trabalho, aí ela está pronta para ser chamada e realmente engrossar as fileiras da escola dominical.